Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que vocês estejam vendo este vídeo, tá? No vídeo de hoje aqui vocês estão vendo uma tela boa parte preta, tá? Mas é porque eu vou mostrar toda a minha tier list da nova ATT, tá? Primeiramente a gente vai começar aqui, tá? Pra não enrolar muito, porque vai ser um pouquinho longo esse vídeo, com os suportes, tá? Suportes é bem simples, Speedwagon, tá? Lembrando que não estão em ordem, tá? O Takaroda, a Haruka, a Killua, a Sakura agora é um novo suporte, o Takaroto também, né? São os dois suportes novos. Alligator, Kakashi, Goku Black eu já falei que é porque ele elimina alguns inimigos com menos de 20%, só funciona em fases, então, tipo assim, é um suporte meio pá, por isso que ele tá em último. Ele é certamente o pior. Porém, ainda serve como suporte e, tipo, não entraria num rank B, entraria num rank C, provavelmente os lendários, tá? Aqui nós temos esta partezinha de suporte, bem simples. E agora eu vou demonstrar primeiramente o rank B, tá? Que a gente tem o Naruto. Por que o Naruto tá rank B, tá? O Naruto tá rank B porque ele não é o melhor mítico, bem longe disso. Na minha opinião, agora ele é o pior, tá? Meu Deus do céu, toda vez muda, porque toda vez a gente tá testando mais, descobrindo mais utilidade pros personagens, e o Naruto ele perdeu muita utilidade, tipo assim, muito mesmo. Ele dá um dano legal, não chega a ser muito, não tem nada de buff interessante, tipo, no sentido de stun, damage a mais, ferido, alguma coisa desse tipo. Quebra escudo legalzinho, mas é só isso, tipo, não tem nada além disso. Então por isso que ele decaiu. O Sasuke e o Vegeta ranquear. Por que, que os dois estão ranquear e por que o Vegeta tá na frente do Sasuke? Porque o Vegeta, eu testei ele melhor e ele melhorou pra muitas fases. Tipo assim, ainda assim ele tem o problema de tomar debuff, porque, né? Os bichos entram no range dele, tem as outras tropas. Então ele é melhor pra iniciar ou usar solo. Mas mesmo assim ele continua muito bom. E se você só usa ele no mapa, tipo no último upgrade, ele vai atacar a cada 4,4 segundos mais ou menos, dando tipo 9k de dano. Então, tipo assim. É um ataque rápido pra um dano alto. E o Sasuke ele tá rank A, tá em último agora, infelizmente, porque ele não tem tanto dano, tá? E ele não tem nenhuma ativa, nada do tipo. Mas o dano dele é interessante e ele tem o stun. Por isso que ele ainda tá rank A e acima do Naruto com toda certeza. Porque ele tem o stun dele e o dano dele não é horrível. Fora o range absurdo que o Sasuke tem, que eu acho que é um dos bichos com mais range do jogo. Agora, rank S, a gente chega aqui, a gente tem o Obito em primeiro e o Akaza em segundo. Por que, que o Obito tá na frente do Akaza ainda? O Akaza é interessante, mas ele não tem um range muito apelão, tá? O range dele é diferente, na verdade, do último upgrade. Mas ele tem uma ativa bem interessante, mas mesmo assim, na minha opinião, o Obito com o seu burn tá funcionando muito melhor agora, tá? Que os burn tomaram muitos rework e estão bem funcional, eu diria. Então o dano do Obito tá bem interessante e tá assim superior à casa, em minha opinião, tá? E tipo assim, no mapa, no próprio mapa, claro que se tu pegar uma casa com Monark, ele vai esperar um Obito normal, mas se tu pegar um Obito com Monark, o burn dele vai ser, tipo, absurdo. Mas assim, eles estão bem próximos, tá? Aí vai de sua opinião. Na minha opinião, o burn do Obito é mais interessante que as skills da casa. Então aqui vai em sua opinião, tá? Aí depende da sua opinião, porque eles estão muito próximos, tá? A mesma coisa que no Vegeta. Na verdade, o Vegeta tem um pouquinho mais de diferença, mas mesmo assim, aqui no S, o Akaza e o Obito estão bem próximos em utilidade, tá? Os dois estão bem interessantes. Agora a gente chega no Meta. O Meta tem algumas coisinhas um pouquinho diferentes, né? Como vocês estão vendo, o Sung tá em último. Por quê? Porque o Sung, as sombras dele demoram muito, ele é ruim solando, tá? O Sung é uma tropa muito interessante em Monarch, mas sem ela ele é meio pai assim pra solar qualquer fase. Claro que ele conseguiria, mas tipo assim, com um pouquinho de dificuldade no começo, porque o range dele no começo é meio paia. E tipo assim, mesmo no final os últimos upgrades são muito caros e depois o range dele ficou uma bola grande, só que mesmo assim não, tipo, não fica tão interessante quanto, por exemplo, a Shine, tá? Na minha opinião, a Shine é melhor que o Sung. Sim, a Shine é melhor que o Sung. Por quê? Porque a Shine ela dá mais dano em boss, tá? Dá mais dano em boss. Ou seja, tipo assim, ela vai dar muito dano em boss. É uma ótima boss clearer, dá pra colocar 5 dela. E tipo assim, os bichos atacou ela, ela ataca de volta. Ela tá sendo ótima no Infinity, tá? Pra matar Solar Boss. Ótima na fase do Igris pra Solar Boss. Ela é uma ótima boss killer, tá? Porque ela, mano, ela some com a vida dos bosses. O Sung também é bom nisso, mas a Shine, em minha opinião, é melhor porque o Sung ele usa a sombra uma vez. A Shine não, a Shine fica atacando lá toda hora e tal, não toma stun. Então ela é bem interessante. Agora, o Igris. Por que, que o Igris agora tá na frente da Shine, tá? Depois de muito teste e tal, o Igris ele é mais raro, tá?
Ele é Secret. Ele é mais difícil de pegar que a Shayne, tá? Eu considero sim, tá? Muita gente não considera mais porque a Shayne em banner tá meio chato, né? Mas o Igris é mais raro pra pegar, mesmo sendo em fase e tal. Ele tem um dano bem interessante. Tomou o debuff depois da TT, mas agora já tomou buff de novo, tá? Ele tomou dois buffs de 10%, se eu não me engano, não entendi muito bem. Mas mesmo assim o dano dele tá muito interessante. Dá pra colocar 3 dele. Ele é full away e tipo assim, ele tem muito aspecto para tomar buff. Ele tem muita coisa que ele pode receber buff. Então, por isso eu decidi considerar agora também os buffs, tá? Então, sim, o Igris está na frente da Shen porque ele tem muito aspecto para receber buff. Tengen, por que Tengen tá na frente do Igris? Infelizmente, ele tá um pouquinho melhor que o Igris. Tipo, em alguns casos, em outros não, é claro. Mas, tipo assim, muito próximos, tá? Muito próximos. Os dois são full away no final, tem dano alto, tem chance de desviar o Tengen de ataques e tal. Buffs interessantes. Aí vai de sua opinião, tá? Eu acho que os dois estão muito próximos. Eu até acho, na verdade, que o Igris talvez esteja um pouquinho melhor, tá? Talvez eu colocasse o Igris na frente pela quantidade de buff que ele pode receber. Então aí vai de você, tá? A Shayne pode estar. A Shayne foi superada pelo Tengen, tipo assim. Na minha opinião, agora em vez de usar Shayne, se possível, eu uso o Tengen. É claro, se a Shayne tiver Dead Way, daí continuo usando ela até pegar algo melhor no Tengen. Mas assim, Tengen tá bem forte, tá? Então, assim, Igris e Tengen ali estão pau a pau, tá? Eu ainda acho que talvez o Igris vença, mas o Tengen também vence, tá ligado? É meio difícil explicar, assim, depende muito da ocasião que você vai usar. Os personagens são muito ocasional aqui no Anime Vanguard. Às vezes eu uso o Tengen, às vezes eu uso o Igris, entendeu? É muito ocasional. Agora o Rengoku. Rengoku top 2, muita gente falando que ele é top 1, tá? Mas eu não acho. Acho que a Alucard ainda continua meta top 1, porque a Alucard ele é muito versátil. Tem summons, tem dano, tem full away rápido, solo fase rápida. Ele tem, tipo, buff, bem dizer, porque, tipo assim, ele vai dar um debuff nos inimigos que vai fazer eles tomar mais dano e ele é o único no jogo com esse debuff. Então ele é, tipo, meta 1 até o momento, entendeu? Mesmo que o Rengoku tenha um dano absurdo com a sua Burn, o Alucard ainda continua sendo top 1, tá? Na minha opinião, porque simplesmente ainda não tem nada tão versátil quanto o Alucard. Summon, Full Aoi, dano, debuff, e ainda tem tipo meio que um burn dele que seria o sangramento, entendeu? Então ele é meio que uma tropa muito completinha pra sair do top 1 por agora. Então por agora, na minha opinião, sim, Alucard continua sendo top 1. E não só pra mim, pra uma galera que joga comigo também, que já testou, tipo, todos os personagens no None of TT. Sim, tá, o Alucard continua sendo o top 1. É claro que aqui a tier list tá contando só os personagens evoluídos, que eu mal testei, tipo, eles fora de evoluir, porque não vale a pena. Personagens sem evoluir, tipo, não vale a pena. Os míticos, os exclusivos secretos. Claro que ali no suporte, tipo, por exemplo, a Haruka, ela pode ser evoluída, pode ser usada sem evoluir, que não vai fazer, tipo, um absurdo de diferença, ela continua sendo suporte, porque ela só ganha os 10% de range a mais quando ela é evoluída. O que é bem útil, mas, tipo assim, se você não tem ela evoluída, ela continua sendo um ótimo suporte. E então é isso, tá? Essa é a minha opinião. O Rengoku top 2, ele tem um burn absurdo, tem um range legal, tem um, tipo, buffs para burn, então, tipo, ele meio que buffa o Obito, tá? Se tu levar outro Obito. Então, tipo assim, Rengoku tá bem apelão, mas a Alucard também ainda continua extremamente apelão, tá? É isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma opinião contrária, diferente ou qualquer coisa do tipo, comentem nos comentários que eu vou estar olhando, vou estar comentando, vou estar debatendo, tá? Se você fala isso, se fala aquilo, eu acho que o Igris é top 1. A gente fala ali, eu pergunto por quê, você explica. Às vezes vocês realmente estão certos, na maioria das vezes, às vezes sim, às vezes não. Às vezes eu tô errado, às vezes você tá errado. Isso faz parte, tá? A gente não é perfeito, a gente tenta fazer ali com base no que a gente sabe, mas a gente não sabe de tudo. A gente sabe da maioria, mas não de tudo. Porque a gente joga o jogo bastante, mas tipo assim, se você usou ele ali de uma forma que ele ficou mais interessante, comenta aí, explica por que que você acha isso, por que que você acha que o Tengen talvez seja pior, talvez seja melhor, por que que o Rengoku talvez seja melhor, talvez seja pior do que ele tá, porque o Sasuke pode estar mais pra trás, porque o Naruto pode estar mais pra frente, porque o Vegeta pode estar pra trás, pra frente, a casa pra frente, a casa pra trás, lá ele. Então é basicamente isso, tá? Expliquem aí o motivo e comentem. Pode comentar qualquer coisa aí que eu vou estar respondendo, vou estar debatendo, tá? Eu não fujo dessas questões, eu não falo, não, eu tô certo, 100% certo e não erro. Não, tá? Eu erro e quando é necessário aí eu comento com vocês e falo, não, verdade, tô errado. E às vezes até refaço a tier list, tá? Quando eu cometo algum erro muito grande. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Valeu, falou e fui!